Galera, continuando, terceiro vídeo, é o último. E ainda falando das funções essenciais da justiça, né? Continuando com o perito judicial, tá? Gente, perito e intérprete, eles não necessariamente são concursados, tá? Pode ser que tenha concurso para essas funções. Mas, em tese, eles são chamados para realmente auxiliarem a justiça, quando há necessidade em determinados processos. O perito pode ser de qualquer área, pode ser médico, pode ser fisioterapeuta, pode ser auditor, fiscal, qualquer tipo de perícia, tá? Pode ser para insalubridade, para periculosidade, qualquer tipo de perícia. E eles são chamados para auxiliarem. E eles vão receber honorários também, tá? Se eles não forem concursados. É como eu falei, pode ser que haja concurso. Mas quando não, eles são chamados para auxiliarem. Aí é o seguinte, quem paga é o judiciário, certo? O judiciário que paga os honorários. As perícias lá dentro do regimento interno dos próprios tribunais tem o valor de cada perícia, quanto é que custa cada perícia e tal. E aí a pessoa aceita se quiser. Às vezes eles acham que o valor é muito pouco ou que não vale a pena. E a própria parte pode também trazer o seu perito, tá? Se for o caso, inclusive, ele vai ser ouvido pelo juiz na audiência, vai esclarecer, vai tirar alguma dúvida. Produzem um laudo que vai ajudar aquela parte, né, que está pedindo a perícia, a comprovar que de fato aquilo ali aconteceu. As mais comuns são as perícias médicas, tá, galera? Tanto tem lá no INSS, mas aí lá eles são concursados mesmo, como tem e aí, para comprovar algum problema de saúde, uma indenização contra o plano de saúde, um erro médico, uma responsabilidade civil de alguma natureza, normalmente relacionados com o perito, tá certo? E aí ele quem tem a responsabilidade de produzir esse laudo e dizer. E assim, em tese, ele não pode beneficiar uma parte ou outra, não. Ele tem que contar a verdade, porque se ele for ouvido pelo juiz, o juiz vai querer saber a verdade. Não vai querer que ele produza um laudo beneficiando uma parte, prejudicando o outro, entendeu? Ou, sei lá, ser comprado por uma das partes e acabar prejudicando a parte que o contratou. Então, em tese, né, o perito ele não pode atuar dessa forma. Ele é do juízo, ele vai ajudar a justiça, ele vai ajudar o judiciário a saber a verdade, saber o que foi que aconteceu por trás daquele processo, por trás daquela situação que pediu essa perícia, tá certo? O intérprete, ele é chamado quando existe alguma pessoa, alguma parte, né, que não seja brasileira, que precise de um intérprete, para traduzir determinados documentos, né, converter para o português documentos escritos em outra língua e declarações das partes ou testemunhas estrangeiras que não se comunicam em língua nacional, ou mesmo brasileiros que não consigam se expressar de forma regular pelos meios comuns de comunicação, tá? Então, assim, eles servem para ajudar o juiz a entender o que aquela pessoa está querendo dizer, para que o depoimento não saia com nenhum vício e não tenha que refazer tudo de novo, tá certo? Então, em tese, todas as pessoas que não conseguirem se expressar de uma forma ordenada e organizada e prescindam de um intérprete, o juiz vai chamar. Também não é concursado, não há necessidade de ser, mas nada impede que haja concurso para intérprete. Mas ele não precisa ser concursado, ele pode ser chamado por uma das partes ou pelo próprio juiz, né? Normalmente, tanto o perito quanto o intérprete, os juízes têm uma lista daqueles que atuam com maior frequência na justiça, né? Ajudando o judiciário. Então, eles são sempre chamados em primeiro lugar. O intérprete é mais incomum, tá, galera? Nunca tive nenhum processo que precisasse de intérprete, não. Não que eu me lembre. Perito, vários. Mas intérprete, acho que eu nunca precisei, não. E se precisei, talvez foi uma vez e olhe lá. Eu realmente não me lembro. Posso ter precisado, mas não me lembro. E é isso. É alguém que aí tem que ser fluente naquela língua, tem que entender muito bem para poder traduzir fielmente, até porque é como se estivesse prestando um testemunho, né? E aí, falso testemunho é crime. Então, tem que falar, explicar pontualmente, entender certinho para poder dizer para o juiz o que aquela pessoa está falando, né? Até para que não hajam informações desencontradas, né? Continuando, depositário e administrador são responsáveis pela guarda e conservação das coisas sob seu poder, até que elas sejam repassadas ao verdadeiro dono, né?
estando sob a responsabilidade da justiça em decorrência de decisões proferidas nos processos. Digamos que você tenha arrestado um bem, aí você deixa o bem lá com o depositário fiel, e que pode ser uma pessoa física comum ou pode ser alguém do fórum, ou administrador quando se trata de massa falida, quando se trata de empresas, né, que estão em recuperação judicial e tal. O avaliador, oficial de justiça avaliador, eu falei, né? É o encarregado da avaliação dos bens, quando for necessário, já tinha falado sobre o avaliador. Partidor, aquele a quem compete realizar as partilhas judiciais, ou seja, é como se fosse um administrador também. Ele é quem vai fazer a divisão certinha dos bens para que todo mundo receba o quinhão que lhe compete daquela herança, ou daqueles bens, enfim, né? Leiloeiro é a pessoa que vai auxiliar o juiz, né, a fazer o leilão, que é para bens móveis, ou a praça, para bens imóveis, dos bens que forem principalmente angariados em penhora, tá? Que forem penhorados quando for necessário. Esses aqui também, o avaliador é oficial de justiça, então ele tem que ser concursado. O partidor, se não me falha a memória, é concursado também, que ele é como se fosse um administrador e um depositário. Depositário e administrador não necessariamente, não precisam. E o leiloeiro também não precisa, mas aí eles vão prestar uma função para a justiça, a função auxiliar, né? Eles vão ajudar a justiça. Alguns deles podem ser concursados, outros não, de novo. Nada impede que haja concurso para aquelas funções, tá certo? Mas em tese, às vezes não é necessário. Salvo, assim, partidor e leiloeiro que são bem requisitados em determinados momentos, depositário também, tá? Gente, aspectos processuais relevantes, tá? Espero que eu consiga terminar, que são vários slides sobre isso. Revelia e preclusão. Já falamos sobre a revelia, né? Aliás, não me lembro. Mas o que acontece? É quando qualquer das partes, devendo se fazer presente no processo, se faz ausente. Ou seja, não participa, não protocola nenhuma petição, não faz a contestação, não participa da audiência. Devendo praticar qualquer ato, se omite. E ela é utilizada muito para a ausência do réu, né? Os efeitos da revelia: falta de contestação, não pode mais contestar, vai precluir o direito, ou seja, não vai poder mais contestar se perder o prazo da contestação. E no procedimento monitório, a falta de oposição de embargos monitórios, que na verdade, a revelia ela se aplica sempre que você precisa falar no processo e você não fala. Mas, principalmente, ela aparece quando você tem que contestar e você não contestou. E aí você, de repente, acaba prejudicando a outra parte, que você deveria ter contestado e não ofereceu resposta, tá? E aí você fica prejudicado, não consegue acompanhar o processo, não recebe mais notificações. Então, você que tem que ir atrás das notificações, você pode depois se pronunciar? Pode. Mas você não vai receber nenhuma notificação, ou seja, você tem que acompanhar diariamente aquele processo para não perder nenhum momento importante em que você deveria ter falado. E, principalmente, a pena de confissão para quem não contesta, né? Que é o pior. É não poder oferecer prova e considerar que tudo que o autor está falando é verdadeiro. Mesmo que sejam absurdos, se ele ganhar, digamos assim, uma revelia, então, para ele vai ser tudo correto. Gente, preclusão, tá? Consiste no fato impeditivo destinado a garantir o avanço do processo, evitando fases já superadas. E, subjetivamente, a perda de um direito ou faculdade por não ter sido exercido dentro do prazo ou por se haver esgotado pelo seu exercício. A preclusão, ela nem é sanção e nem é penalidade, tá? Porém, você vai se sentir penalizado no sentido de que você perdeu a oportunidade de falar determinada coisa no processo, de fazer determinado ato. É assim. Tem coisas que você vai pensar se você vai falar, né, peticionar ou não sobre aquilo, tá? Tem coisas que no primeiro momento podem até parecer prejudiciais, mas que lá na frente não vão te fazer tanta falta. E tem coisas como contestação, apelação, recurso, que você tem que fazer, não tem opção, né? Você só não vai fazer por motivos pessoais, aspectos pessoais, tipo falta de dinheiro para pagar o recurso. Mas, em outras circunstâncias, você tem que fazer, você tem que recorrer, porque é importante para a parte, né? É importante para o seu assistido. Temporal, lógica e consumativa. Gente, a temporal,
resulta do não exercício do direito ou da faculdade dentro do prazo que a lei estabeleceu. Se você tem 15 dias para contestar, não conteste no 16º dia, conteste até o 15º. Conte seus prazos 3 dias antes. São 15 dias, conte 12. São 8 dias, conte 7, conte 5. São 5 dias, conte 2. Sempre. Por quê? Porque na pior das hipóteses, você ainda tem 3 dias para tentar fazer aquele prazo. Tem prazo que você faz em 2 minutos, galera. Tem prazo que você demora 3 dias. Sério. Então, não brinca com isso, tá? Preclusão lógica é quando você pratica um ato, mas ele não é compatível com o que você deveria ter praticado. Por exemplo, aí não tem fungibilidade que te salve, viu? Por exemplo, você, para recorrer de uma sentença, a apelação, aí você vai fazer agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele não vai ser considerado como apelação, gente. Nem que o juiz queira, coitado. Não vai poder aceitar. Então, você vai ter perdido o prazo de apelação, tá? Ou seja, preclusão lógica. Mesmo que você tenha entrado dentro do prazo de apelação, mas você vai ter perdido o prazo por causa da preclusão lógica. E a consumativa é quando o ato já foi praticado, aí você vai e pratica de novo. Tipo, se já contestou, não precisa mais contestar. Se já recorreu, não precisa mais recorrer. Por quê? Porque você já praticou aquilo. Aí, se você protocola de novo a contestação ou de novo o recurso, aquela outra contestação, aquele outro recurso, sob eles vai ser a preclusão consumativa. O ato já foi praticado. Não me venha com churumelas, né? Não pratique o ato novamente se você já o praticou. Então, são esses 3 tipos, tá? A consumativa vai atrapalhar a vida do juiz também, né? Como sujeito do processo, pois se ele já sentenciou, ele não pode mais sentenciar, mas é também uma coisa lógica da gente imaginar, né? A preclusão não afeta a capacidade da parte para a prática do ato, mas restringe o exercício. Não é que ela não seja capaz para praticar aquele ato, ela só não vai poder praticar, por quê? Porque já se operou a preclusão. Uma dessas formas, tá certo? Então, vocês têm que ficar ligados nisso. Gente, nulidades. É a pior coisa que pode acontecer no processo. Ponto, era isso que eu tinha para dizer. Vou encerrar a aula de hoje com isso. Gente, é o seguinte. Não queira que... A gente tem os tipos de nulidades, né? A gente tem aquela nulidade que vai fazer com que o processo inteiro volte e que você pratique aquele ato. Volte inteiro o processo e você, a partir daquele momento, pratique todos os atos da forma correta. E tem aquela que vai fazer só assim, ó, um desviozinho no processo. Desviou o processo, ele volta para o rumo correto e aquela nulidade vai meio que passar batida, tá? E tem aquela nulidade que passa batida, que se ninguém falar nada, ela vai seguir no processo e vai provocar efeitos, tá? Então, tem que sempre ficar ligado. É como eu falei, tem uma outra coisa que não vai atrapalhar o andamento do processo. Ou vai atrapalhar só um pouquinho. O que não vai, no final, não vai ter gerado um grande prejuízo. Mas tem aquela que vai causar todo um prejuízo. Eu tive uma ação, graças a Deus, consegui anular. Que a citação não foi válida. A citação para, né, se defender. Ou seja, dali em diante, todos os atos que foram praticados tiveram que ser anulados, porque eu consegui provar, graças a Deus, que a citação não foi válida. E eu consegui reverter a decisão, a sentença de primeiro grau, eu consegui reverter, e o tribunal acatou a minha tese, e aí eu tive que fazer todo o processo novamente. E aí o meu cliente ganhou a causa, mas assim, imagina o tempo que se perdeu, o tempo que demorou até que eu consegui chegar nesse momento do cliente ganhar o processo, né? Com a perfeição, visa-se a eficácia do ato e a eficácia do ato deriva da perfeição, tá? Bom, irregularidade sem nenhuma consequência. Por exemplo, a denúncia oferecida além do prazo legal, ela vai ser considerada. No processo civil, são sanções que podem acarretar sanções extraprocessuais. Por exemplo, retardamento do ato pelo juiz. O juiz tem o impulso oficial, às vezes ele demora um pouquinho ali para praticar o ato. Isso não é necessariamente uma nulidade, é só uma irregularidade, mas o processo continua na sua linhazinha reta, no seu ritmo normal, tá? As nulidades, as irregularidades que acarretam nulidade, vou já ler para vocês.
e as irregularidades que determinam a inexistência do ato. Por exemplo, sentença proferida por juiz aposentado ou citação irregular, citação não válida. Deixa eu ler aqui 280. Já estou com o CPC aberto, então a gente já olha aqui 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes, tá? Ok. Em algumas hipóteses, a sanção pela inobservância da forma é a nulidade. Aí sim, a gente pode falar de sanção. E, em última análise, é imposta como garantia das partes. Quando o ato é eivado de vício que o torne nulo, a nulidade depende da declaração do juiz. O juiz tem que declarar, pois até então ele é válido e eficaz, né? Então, se você notou que aconteceu alguma coisa que gerou a nulidade ou que gerará a nulidade daquele ato, peticione nos autos dizendo para o juiz: excelência, tal ato foi praticado de forma irregular, tal coisa foi feita de forma errada, não seguiu o procedimento, não seguiu a forma, não obedeceu isso, não obedeceu aquilo, para que o juiz vá e anule aquele ato, né? E que, principalmente, aquilo ali não prejudique os atos futuros e, em segunda instância, em segundo momento, a celeridade e a economia processual, né? Porque perca de tempo no processo é um negócio sério. A sentença, mesmo contaminada de vários vícios, pode passar em julgado se não houver recurso, tá? E ela vai ser eficaz até que ela seja de alguma forma rescindida, ou seja, até que alguém entre com a rescisória contra ela. Se ninguém entrar, aquela sentença, mesmo cheia de vícios, de erros, que podem gerar sua própria nulidade, vai ser aceita, tá, galera? Então, fiquem de olho. A nulidade pode ser imposta de acordo com 3 sistemas, né? Todo e qualquer defeito pode conduzir à nulidade. O ato só será nulo se a lei expressamente o declarar. A nulidade do ato depende da gravidade do vício que a contamina. Gente, qualquer defeito acarreta a nulidade? De acordo com o primeiro sistema, sim, né? Mas não necessariamente, tá? A gente já viu que tem algumas irregularidades que não necessariamente prejudicam o andamento do processo e causam uma nulidade. Nulidade resulta de declaração de lei. De acordo com o segundo sistema, cabe à lei estabelecer os requisitos do ato, certo? Declarando casos de nulidade. A lei faz isso. Tem alguns casos que são considerados nulos. E a nulidade varia conforme a gravidade do vício também. A gravidade do vício determina a nulidade, de modo que nenhuma nulidade será declarada, combinada ou não combinada, se o ato tiver alcançado a sua finalidade, tá certo? Se a citação do réu não tiver observar as prescrições legais, mas ele oferecer resposta à demanda, nenhuma nulidade será declarada. Tipo, ele foi lá e soube que existiu o processo contra ele, foi lá e se defendeu? Ok, está sanada a nulidade. Mas, como aconteceu com o meu cliente, se ele sequer sabia que existia esse processo contra ele, e ele não pôde sequer se defender porque ele não foi regularmente citado, aí acarreta toda a nulidade. Mas se o meu cliente não tivesse visto, teria sido aplicada a revelia, o processo correria contra ele, ele ia saber da existência do processo lá na penhora. Quando ele fosse citado da penhora, né? Se não, então, assim, tem algumas nulidades que a gente precisa observar, tá? Princípios, né? Causalidade. A nulidade de um ato contamina todos os atos posteriores. Sim, temos isso, inclusive artigo 281 que eu já li para vocês, né? Se o ato for considerado nulo, a partir daqui, tudo que veio depois desse ato também vai ser considerado nulo, tá? O cesto da maçã envenenada. Uma maçã envenenada contamina todas as outras, então não adianta você tirar as maçãs porque todas estarão contaminadas, tá? Instrumentalidade das formas, só se anula o ato irregular se o objetivo por ele colimado não tiver sido atingido. No caso da citação, né, que eu acabei de falar, se o cara foi lá e respondeu a citação e fez a sua defesa, tudo certo, tranquilo, aquela irregularidade foi sanada, né? O interesse faz com que a parte que tiver dado causa a nulidade não possa pleitear a sua anulação. É óbvio, né? Gaiatinho.
Ele mesmo anulou o ato pela sua própria vontade, aí ele quer para obrigar o juiz a anular. Ele vai lá e pede a anulação. Não pode ser aproveitado da própria torpeza, né? Quando se tratar de nulidade relativa imposta no interesse da parte, porque se tratando de nulidade absoluta, a nulidade vai ser declarada a qualquer tempo. Se você observar daqui a 2 anos que aquela nulidade aconteceu, você pode alegar dali a 2 anos que a nulidade aconteceu, salvo se o processo já tiver transitado em julgado, tá? Aí só o próximo rescisório. Princípio da economia processual, não preciso nem falar, né, galera? O interesse que existe por trás de uma nulidade processual não se concretizar, porque vai atrasar tanto a celeridade quanto a gente vai perder muito em economia processual, tá certo? Ato processual inexistente, né? Seria aquele ao qual faltassem elementos essenciais à sua Constituição. Por exemplo, uma sentença sem fundamentação, tá? Sentença tem que ter sua fundamentação. Se não tiver, é como se ela fosse inexistente. Mas aí é o caso de você recorrer para o juiz fundamentar a decisão. Mas, enfim, seria um ato nulo, na verdade. Não é que ele fosse inexistente, ele foi praticado. Porém, é um ato nulo. Aí você tem que alegar a nulidade, principalmente no recurso, tá certo? Os juízes e tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Gente, tem processos que furam a fila, tá? Mas, em tese, você tem que seguir uma ordem cronológica, até para não prejudicar ninguém, para fazer com que todo mundo tenha acesso a um julgamento justo, equitativo, dentro da celeridade da economia processual, tá certo? Da razoável duração do processo, devido ao processo legal. Mas tem alguns processos que eles furam a regra. Sentenças proferidas em audiência, julgamento de processos em bloco, porque já existe uma tese jurídica firmada em caso repetitivo, julgamento de recurso repetitivo, decisões proferidas com base no artigo 485 e 932. Deixa eu só ler aqui, 485. Resolução sem justa causa, se não falha a memória. Resolverá o mérito, né? Quando o juiz resolveu o mérito, indeferir a petição inicial, processo parado mais de 1 ano, não promover os atos de diligência, certo? E o 932 é que fala da execução. Julgamento de embargo de declaração, agravo interno, preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ, aí normalmente eles tentam estabelecer isso aqui. Processos criminais, causa que exija urgência no julgamento, tipo o processo de idoso, que tem tramitação preferencial, tá? E último slide, estamos acabando, certo? Calendário para a prática dos atos processuais, certo? Estabelece o artigo 190 do novo CPC-Q. Versão da causa sobre direitos que admitam autocomposição, ou seja, as partes fazem acordo. É lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. A qualquer tempo, as partes podem sentar e fazer um acordo. Basicamente é isso. Tipo, em qualquer momento, antes da audiência, depois da audiência, as partes podem sentar e tentar fazer um acordo. Por quê? Porque é mais rápido, acelera o andamento processual. Os juízes adoram fazer acordo porque é um julgamento a mais, né, na listinha deles. Então, assim, e os acordos, eles são muito comemorados e muito... Como é a palavra? As pessoas gostam de fazer com que, né, os acordos aconteçam e tal, né? Eles são... Vale, esqueci a palavra. Enfim, certo? E aí o 191 complementa, né? As partes podem estipular mudanças no procedimento afetando o roteiro dos atos processuais e dos sujeitos do processo. Para quê? Para que seja mais célere, para que haja a economia processual, para que se obedeçam certos critérios, certos mandamentos legais, tá certo? A autocomposição é uma modalidade alternativa de solução de conflitos, e aí compreende a desistência, que é a renúncia, submissão ou reconhecimento de que a parte tem razão, transação, que é quando os dois fazem um acordo, e que é modalidade bilateral, né? Ou seja, as partes têm que querer. A desistência é quando a parte
pede para desistir do processo, é mais um processo julgado, porque é lá no 485, né? Então, é com resolução do mérito, a parte desistiu. Submissão ou reconhecimento. Tipo, não tem nem discussão. Chega, não, realmente, eu aceito que o senhor está correto, vamos aqui resolver. Aí pede para marcar uma audiência, rapidamente o juiz resolve e encerra o caso. E a transação, que é muito, muito festejada no judiciário. Eu adoro fazer acordo. Eu acho bom para a parte, eu acho bom para a justiça, eu acho bom para outra parte, enfim, é bom para todo mundo. Quando você resolve, né, o problema de uma forma rápida, que seja bom para as duas partes, e todo mundo sai satisfeito, o juiz julga rapidamente, ou seja, o juiz também sai satisfeito, certo? A permissão para que as partes possam também convencionar sobre poderes, faculdades e deveres processuais constitui outro avanço do CPC, porque nem sempre a previsão legal se ajusta à modalidade de conflito. Como eu falei, né, tendo um colorido muito diferente a transação numa demanda, por exemplo, desde que sejam interesses transigíveis, que possam ser transacionados, que possam ser discutidos e que possam ser acordados, né? Alimento, guarda de menores, você pode conversar com a parte até chegar num acordo. E aquela que tem lugar numa demanda, por exemplo, envolvendo direitos patrimoniais. Ah, vale tanto? Não, mas eu aceito tanto. Na justiça do trabalho, a gente faz muito acordo, principalmente quando a outra parte vem, né, com acordo, e a gente olha, não, vale a pena, então não vale a pena. Fica naquela barganha, né, aumenta um pouquinho mais, aumenta a quantidade de parcelas, dá um prazo maior para pagar e tal. Por quê? Porque é importante e é interessante. Faz com que o processo, ele tanto ande mais rápido, seja resolvido logo, né? E você sai daquela situação de estar no processo. Muitas partes se incomodam. Não gostam de fazer parte de processos judiciais, né? Tem medo, tem vergonha e tal. Então, assim, quanto antes resolver, melhor para todo mundo, né? Óbvio, desde que seja uma coisa justa, seja uma coisa feita de forma correta, tá certo? Fala-se também em relativização do procedimento, em que este é adaptado a situações concretas postas em juízo, ou a serem ainda postas em juízo, e mais bem equacionadas pelas regras ajustadas de comum acordo pelas partes do que pelas normas do CPC, certo? Gente, é assim, é a autonomia que o CPC deu para a vantagem das partes, para que as partes possam sentar, conversar, resolver o conflito da melhor forma possível. Existem núcleos de conciliação que fazem muito bem essa missão, essa função de sentar com as partes e negociar, e discutir, tentar chegar num acordo. Às vezes chega no juiz, o juiz consegue também fazer com que a parte faça um acordo. Eles são bem preparados nesse sentido, tanto os conciliadores quanto os próprios juízes. Às vezes, no decorrer do processo, dá a entender de que a coisa não está indo muito bem para uma das partes, ela resolve fazer um acordo. E isso faz com que a gente alcance, de certa forma, o direito perseguido e a tal e a tão sonhada economia processual e celeridade, né? Razoável duração do processo. A grande dificuldade, claro, gente, é quando a parte não quer negociar, não quer transacionar, ela acha que não vale a pena, que não faz sentido, aí não há o que se fazer, né? Se a parte não aceita, segue com o processo no seu ritmo normal, natural. Mas, já vi muita gente se arrepender, porque demora demais, porque eu queria fazer um acordo, porque isso, porque aquilo, né? Então, assim, em tese, não era pra ter tanta dificuldade. Mas, se existe a possibilidade do processo judicial e os advogados ganham dinheiro com processos, né, galera? Então, assim, o ideal é que realmente você consiga resolver o mais rápido possível. Mas, se não der, você continua com o processo, você vai ficar acompanhando aquele processo e a parte vai ficar te ligando, conversando com você, enfim, tá? Mas é a possibilidade de fazer com que o processo seja julgado mais rapidamente e que melhore a vida daquela pessoa, no sentido de não ter prejuízos e de conseguir julgar o mais rápido possível, né? Galera, é o seguinte, queria agradecer muito, deu tudo certo, consegui terminar o conteúdo de vocês, graças a Deus, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, vocês podem conversar comigo, a gente ainda tem, acho que uma aula depois da prova, para discutir sobre a prova, né? Tirar dúvidas, corrigir a prova, tirar dúvidas. E
A gente, se Deus quiser, se encontra lá pela faculdade, tá bom? Foi muito maravilhoso o nosso semestre. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo, beijo.